A CPMI do crime organizado rejeitou, por 6 votos a 4, o relatório do senador Alessandro Vieira, que pedia o indiciamento de 3 ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, e do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Isso mesmo, a oposição alegava irregularidades ligadas ao Banco Master, mas foi derrotada após a articulação do governo Lula, que trocou membros da comissão para garantir a maioria dos votos. E com isso, o relatório foi arquivado e perdeu validade. Olha só. Relator, crime de responsabilidade, o que tem a ver com crime organizado, senador? É uma consequência lógica, basta fazer o acompanhamento. O relatório é muito textual sobre isso. Você faz uma sequência de atos. A depender da figura, ou seja, do sujeito ativo, de quem comete o crime, você vai ter crime comum ou crime de responsabilidade. Hipoteticamente, o mesmo fato pode, inclusive, equivaler as duas tipificações. Então, a consequência natural da análise dos fatos que foram apresentados. Então, na visão do senhor, o crime organizado está dentro da Suprema Corte? Se conecta na atuação que nós tivemos por parte de pelo menos 3 ministros e o Procurador-Geral da República. É uma análise técnica, sem nenhum caráter ideológico ou partidário. É simplesmente a constatação de que numa república ninguém pode estar acima da lei. E o Nunes Marques, que também teve contrato, o filho dele? Do Daniel Volcado. E nem do Mansur e outras figuras que Ibanez. Na introdução do tópico que fala de indiciamentos, a gente deixa clara a escolha que a gente faz. O indiciamento por crime comum exige um conjunto probatório mais robusto. Vou dar um exemplo didático. Eu precisaria ter quebras de sigilo mais robustas para poder identificar o crime de corrupção. Nós temos notícias relevantes, as informações centrais do ponto de vista de pagamentos, a consultorias, a advocacia, são feitas no relatório, mas o ato de indiciamento exige uma prova a mais, para que a gente possa fazer isso de forma formal e responsável. E é o que a gente faz, a gente deixa isso claro, aponta a necessidade de novas investigações, aponta a necessidade de instalação da CPI própria do Banco Master e aponta a necessidade de que o trabalho das autoridades que cuidam disso seja cuidadosamente acompanhado pelo público. Gilmar Mendes fica revoltado, ele sentiu, hein? Sentiu e fica revoltado, e olha a crítica de Gilmar Mendes. Quando vi o meu nome inserido nessa tal lista de indiciados por parte do senador, relator deste caso, eu disse, é curioso. Ele se esqueceu dos seus colegas milicianos e decidiu envolver o Supremo Tribunal Federal por ter concedido um habeas corpus. Mas só esse fato narrado mostra exatamente que nós descemos muito na escala das degradações. Eu queria fazer esse registro porque reputo que a situação é grave e exige um posicionamento. Após críticas de Gilmar Mendes, Alessandro, o relator da CPMI, respondeu Gilmar. Olha só. Eu faço uma pequena interrupção para referir à mais recente manifestação do ministro Gilmar, que em uma rede social fez afirmações referentes à condução dessa CPI, desse relator, e em particular sinalizou para a possibilidade ou sugeriu ao Procurador-Geral da República a hipótese de cometimento de abuso de autoridade com a necessidade de processamento criminal, no caso deste relator que vos fala. Não é uma ação isolada do ministro Gilmar. É a reiteração do modus operandi, que mistura politização de decisões técnicas e uso da ameaça constante, através de manifestações truculentas, utilizando veículos de imprensa ou redes sociais. É preciso lembrar que esse mesmo ministro Gilmar Mendes, anteriormente, já em decisão absolutamente atípica, tentou e de fato interferiu na regulamentação do processo de impeachment, configurando, demonstrando aquilo que aparentemente é uma ação sistêmica, estruturada, organizada de blindagem de integrantes da Corte. Ao decidir monocraticamente, primeiro, que é necessário um quórum qualificado e não o quórum previsto em lei para abertura de processo de impeachment, e segundo, para fazer a limitação das pessoas legitimadas para apresentar, que a legislação refere qualquer cidadão, e na decisão do ministro Gilmar seria apenas o PGR, o mesmo PGR que se queda inerte no que estamos fazendo aqui. E aí,
Esse ponto final ele reviu posteriormente diante da reação do Senado da República e ele suspendeu esse trecho da decisão dele, mas manteve e está vigente a necessidade de quórum qualificado, não do quórum previsto em lei, para a instalação de processo. É a pergunta que não quer calar, né? Vocês viram o que realmente está acontecendo. É isso. Eles podem trocar de pessoas lá para ter a maioria dos votos. E quando é cancelado a CPI, né, arquivada, no caso, querer reclamar, né, para tentar blindar ministros do STF.